Olá, quem está chegando, sejam bem-vindos. Estou anotando aqui o nome da nossa live de hoje. Olá, Oi, Luana! Que legal ter vocês aqui, viu? Privilégio, hein? Aí, deu certo. Sejam todos bem-vindos. Oi, Lu. Oi, Fátima. Gostou, Fábio, da música? Eu sempre coloco uma musiquinha de introdução para eu já ir me aquecendo para falar do tema. E hoje é um tema tão importante, né, gente? Puxa, falar de relações, de relacionamento interpessoal, eu digo que. Deixa eu baixar um pouquinho nossa musiquinha aqui. Eu digo que muda a nossa vida. É algo assim extremamente importante. Algumas pessoas elas nascem com essa habilidade, outras nem tanto, mas a gente precisa sim aprender a desenvolver essa habilidade de que é o relacionamento interpessoal, porque vai fazer toda a diferença na tua vida, né, como um todo, nas relações que você cria com a tua família, com os teus amigos. Só deixa eu desligar aqui minha musiquinha. Vai fazer toda a diferença na tua vida profissional, né? Porque quem consegue criar boas relações no ambiente de trabalho consegue progredir sim muito mais na carreira e vai fazer toda a diferença. Então, que bom ter você aqui. Parabéns por você estar aqui, por você estar dedicando um tempo teu para você aprender, para você desenvolver. Oi, Salete, tudo bom? Oi, João, sejam todos bem-vindos, tá? Oi, Juliano, boa tarde. E é muito importante. Eu te garanto que se você utilizar isso nas diferentes áreas da tua vida, você vai ter melhores resultados, sim, tá? Eu digo. E quando a gente não tem essa questão de relacionamento interpessoal, a gente acaba perdendo bastante, né? Seja na tua carreira, seja com as pessoas que você convive na tua casa, seja com seus amigos. Porque, gente, mas N pesquisas, e olha que eu sou uma pessoa, quem me conhece assim pessoalmente sabe, eu sou uma pessoa que eu adoro pesquisa. Eu sou psicóloga e eu adoro pesquisas na área do comportamento humano. E tem muitas pesquisas sobre relacionamento interpessoal que trazem assim grandes informações, tá? Oi, Alex, seja bem-vindo, tá? Oi, Conrado, tudo bem? Vamos conversar hoje. Então, assim, por exemplo, o Grupo Cato publicou uma pesquisa sobre o que as pessoas mais esperam dentro de uma empresa. E a primeira coisa que mais motiva elas, né? A primeira coisa que apareceu, gente, é ter boas relações. Ninguém gosta de trabalhar num ambiente onde as pessoas não se relacionam bem. Sabe por quê? O ser humano é um ser social, né? Se você pegar uma criancinha e abandonar ela, ela morre, um bebê, por exemplo, porque a gente precisa muito do contato um do outro. Então, o calor humano, o amor, o contato é extremamente importante para nós seres humanos. E quando a gente perde isso, a gente chega inclusive a adoecer, gente. Olha que coisa forte isso. Tem uma outra pesquisa que foi feita pelo Instituto, né, Harvard Review, que diz o seguinte: o que as pessoas mais buscam na vida para, por exemplo, ser mais feliz e ser mais motivado. E a primeira coisa que apareceu foi também ter bons relacionamentos. Aliás, falando sobre pesquisa, tem uma pesquisa que é uma das pesquisas mais antigas do mundo, gente. Pra você ter uma ideia, essa pesquisa ela durou e dura ainda, né? Ela continua sendo feita 78 anos. Pensa 78 anos pesquisando a mesma coisa. E olha que interessante. O que os pesquisadores queriam descobrir? O que trazia a felicidade para os seres humanos, né? A gente estuda muito o que traz as patologias, os sintomas, mas essa pesquisa, oi Lucy, tudo bem? Era focada basicamente no que trazia felicidade. E só uma pergunta aqui: quem aqui quer ser feliz? Levanta a mão. Quem está me escutando, por gentileza? Acho que pode levantar, porque acho que tem dois motivos básicos, né? Aí, ó, levantou. Obrigada. Pra gente estar aqui nesse mundo.
Todas as coisas que a gente busca na vida, a gente tem dois motivos básicos, tá? Ser feliz e ter paz. Então, todo mundo quer ser feliz e ter paz. E a pesquisa, né, que eu tô comentando, era sobre isso. Então, puxa, que coisa, que será que deixa o ser humano feliz? Essa pesquisa aconteceu na Universidade de Harvard, então eles pegaram dois grupos. De adolescentes na época, né? Tanto de adolescentes que tinham condições financeiras adequadas e o grupo de adolescentes que também não tinham tanto condições financeiras adequadas para depois poder cruzar esses dados. E eles perguntaram: o que você acredita para esses adolescentes que te deixa feliz? E a maior parte deles respondeu o seguinte: olha, o que me deixa feliz é ter fama e dinheiro. Tudo bem. Continuaram acompanhando essas pessoas durante a vida toda delas. Veja, 78 anos durou a pesquisa, então essas pessoas, as que sobreviveram, já tinham seus 100 e poucos anos. E perguntaram para essas mesmas pessoas: olha, já que você já viveu tudo isso, conta para mim agora. O que você acredita que fez com que você se tornasse uma pessoa feliz? E sabe qual foi as maiores das respostas dele, gente? Foi ter bons relacionamentos. Então, o que a gente conclui? E essa é uma das pesquisas, tem várias. A psicologia positiva também, que é uma linha que eu gosto muito, também trabalha muito a questão da felicidade, e a gente sabe que ter bons relacionamentos deixa o ser humano mais feliz. Mas não é a quantidade de amigos que você tem, é a qualidade das suas relações que vai deixar você feliz ou não. Por exemplo, então, pessoas que criam bons relacionamentos, elas são sim mais felizes do que aquelas pessoas que não têm bom relacionamento. Então, meu convite para você hoje aqui comigo é que a gente possa aprender mais sobre a arte de se relacionar com pessoas, porque isso é uma habilidade que pode sim ser desenvolvida, gente. Antigamente as pessoas acreditavam que, puxa, eu nasci assim, eu vou morrer assim, mas hoje a gente sabe que não é bem assim. As habilidades podem sim ser desenvolvidas, inclusive habilidades sociais. Então, se você que está me assistindo aí verifica que precisa desenvolver isso em alguma área da sua vida, eu vou dizer que você está no lugar certo. Porque a gente pode sim aprender a se relacionar melhor com as pessoas. E é sobre tudo isso que eu preparei a aula de hoje, para que você possa sair daqui hoje com uma consciência, mas também com algumas ações para você fortificar principalmente seus relacionamentos. Então, conforme eu vou te explicando, pessoal, eu queria, a Salete colocou aqui: sou feliz com minha família e meus amigos. Perfeito. E né, Salete, quando a gente se encontra com família e com um amigo, parece que tudo fica mais colorido, tudo fica mais divertido. E a ciência encontra assim um porquê. É porque a gente é ser social, a gente gosta de gente. A Fêmis colocou, né? Quantidade não é qualidade, de maneira nenhuma. Aqui, quando eu falo de relação, eu estou falando de relações de qualidade, para a gente trabalhar com isso, tá bom? Então, a minha ideia é que você possa sair dessa aula de hoje mais consciente e sabendo o que você pode fazer, que tem coisa, gente, que a gente pode fazer sim, que torna a gente uma pessoa mais amigável, mais simpático, que melhora as nossas relações. Então, eu queria que desde já, agora, vou te passar um exercício bem coach, tá? Pensa numa pessoa agora, assim, começando essa live, que você gostaria de se relacionar melhor. Não precisa ser ninguém que você tá brigado, mas assim, que você gostaria de fortificar os seus relacionamentos. E a ideia é que depois dessa aula você possa praticar isso que a gente conversar hoje aqui com essa pessoa. Faz isso durante umas 2 semanas, que você vai ver como vocês vão começar a se aproximar, a se relacionar de uma forma totalmente diferente, tá? Esse é o meu convite para você. E além de tudo, você ganha, porque você vai conseguir ser uma pessoa mais feliz. Falando em felicidade, oi Bela, tudo bem? Falando em felicidade, é muito importante para a gente começar a falar do outro, a gente falar da gente mesmo. Por quê, gente? Se a gente for falar de relacionamento, a gente encontra o que a gente chama de relacionamento interpessoal, que é o relacionamento que eu tenho comigo mesmo, e o relacionamento, intrapessoal, que é o relacionamento que eu tenho comigo mesmo, e interpessoal, que é o que eu tenho com outras pessoas. Tudo começa em você. Você provavelmente já me escutou falando isso. Então, o que acontece? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a gente primeiro aprender a se relacionar bem com a gente mesmo.
Porque pode ver, tem momentos da nossa vida que a gente briga com a gente. Tudo que a gente faz não dá certo, não tá bom, a gente começa a implicar, aí vem o mau humor. E, gente, se você não estiver bem com você mesmo, vai ser muito mais difícil de você ficar bem com outras pessoas. Faz sentido isso para você? Pode perceber. Aquele dia que você tá bem, que você tá relaxado, que você tá feliz, dificilmente algum evento externo ou alguma pessoa começa a te irritar, porque você tá bem com você mesmo, você começa a tratar todo mundo bem. E eu sempre digo, gente, se relacionar bem é se relacionar bem com qualquer tipo de pessoa. É você se relacionar bem com a pessoa que tá limpando a sua casa, é você se relacionar bem com o seu pai, com o seu esposo, com o seu filho, com o cara do Uber que você pega, com o taxista. Eu cansei de criar excelentes relações e vínculos com os taxistas que me levavam de um lugar para o outro nos treinamentos que eu ministro fora de Curitiba. E é sempre muito bacana. Quando a gente cria boas relações, gente, a gente ganha tanta coisa além de felicidade, a gente ganha sorrisos, a gente ganha bom humor, a gente ganha às vezes até favores, porque a pessoa ela faz por você, sabe? Então se você é um líder e tá aí, oi Fábio, tudo bem? Você tende a ganhar maior comprometimento da sua equipe de trabalho. Eu tô falando aqui de liderança e relacionamento interpessoal, mas vamos entender que liderança não é só apenas você ter um cargo, mas é você ter atitudes e comportamentos que possam influenciar positivamente outras pessoas. Eu tô aqui já faz algumas aulas falando da maratona da liderança, que são algumas habilidades importantes para o líder e líderes. Se a gente pudesse resumir liderança em 2 palavras, seria resultado, porque as pessoas esperam resultados da gente. E seria relacionamento interpessoal, porque se você não tiver um relacionamento interpessoal com as pessoas ao teu redor, as pessoas não vão fazer aquilo que você sugere que elas façam. E aí vai complicar a tua vida porque você não vai trazer resultado. Então, muito cuidado com isso. Existe forma, sim, de se relacionar com o outro, mas primeiro a gente tem que sempre lembrar que a melhor forma é a gente começar com a gente mesmo. Então, o exercício para você hoje que está me assistindo pensa assim, o que eu posso fazer para me relacionar melhor comigo mesmo? O que eu posso fazer para eu me sentir bem, né? Até a gente está vivendo toda essa crise, toda essa pandemia, muitas pessoas em casa, a maior parte delas. O que você pode fazer por você? Porque quanto melhor você se sente com você mesmo, mais fácil vai ser de você, inclusive, conviver com as pessoas da tua própria casa. Faz sentido, gente? Então, muito, muito importante. Eu vou começar essa aula dizendo o que você não deve fazer, tudo bem? E depois eu vou te dar dicas do que você pode fazer. Porque tem coisas que eu diria assim, o que destrói um relacionamento? Enquanto eu for falando, eu listei algumas coisas aqui que eu vou te passar. Eu quero uma reflexão tua, muito sincera, tá? Você não precisa me contar, não precisa falar pra ninguém, mas assim, de 0 a 10, que nota você se dá para isso que eu vou falar? Porque você vai ver que as coisas que a gente não deve fazer, muitas vezes a gente faz. Primeira coisa que destrói um relacionamento é interromper a pessoa quando ela está falando e tornar isso muito frequente. Você já deve ter vivenciado isso. Você chega com um amigo, com uma amiga, tem algo muito legal para você falar, mas aí a pessoa te interrompe, muda de assunto e vai para outro lugar e você fica com aquela cara, puxa, não terminei a minha conversa. Faz sentido, gente. Então, uma coisa que vai destruir os seus relacionamentos é você não prestar atenção no outro. É só você querer falar sobre você. Muito cuidado com isso, porque o ser humano tem essa tendência. Foi feita até uma pesquisa com o americano, né, o norte-americano, que eu acho que encaixa em todas as culturas, que é assim, né? Qual é a palavra mais falada pelo americano? E sabe qual que é, gente? É eu. Veja como a gente gosta de falar da gente mesmo. Então, frequentemente, a gente tem que cuidar pra gente não... Obrigada, Jojo. Mari, você é ótima. Obrigada. Pra gente não interromper a outra pessoa, porque a gente já tem essa tendência de querer falar sobre a gente. Primeira palavra mais falada, gente. Segunda palavra mais falada pelo americano é mine, que significa meu. E a terceira, sabe qual que é, gente? É mine, que significa meu também. Então isso mostra que a gente gosta muito de falar sobre a gente. Muito cuidado quando você estiver conversando com outra pessoa para não interromper aquilo que ela está falando. Respira fundo e espera a sua hora de falar, porque isso vai destruir o seu relacionamento, tudo bem?
Uma outra coisa que destrói relacionamento é o sarcasmo. Sabe aquele teu amigo que fica tirando sarro, mas é uma crítica muito pesada sobre você, né? Sei lá, você não penteou o cabelo hoje, mas você deu uma disfarçada e o cara diz assim, puxa, bonito teu cabelo hoje, né? Ele faz uma piada ao contrário que você entende. As pessoas não gostam disso, tá? Essas piadinhas assim, fora de hora, principalmente piadinhas que possam, puxa, denegrir a imagem do outro. Muito cuidado com isso também, tá bom? Isso destrói relacionamento. Uma outra coisa que pode destruir os seus relacionamentos, gente, é o seu ego, a sua vaidade. Muito cuidado com isso também, né? Muitas pessoas às vezes, ai, não vou fazer isso porque eu tenho vergonha de fazer isso. Às vezes elas acabam deixando a vaidade delas, o ego delas, ultrapassar uma amizade, ultrapassar um relacionamento, e isso destrói relacionamentos. Então, não é legal também. Muito cuidado com isso, tá? Com a tua vaidade, com o teu ego. Sempre se pergunte, né? Puxa, até onde eu... E a gente tem um ego muito inflado, tá, gente? Todos nós temos. A gente quer preservar esse ego o tempo todo. Então, muito cuidado, porque quando a gente fala de relação, a gente fala de conexão. Não deixa a tua vaidade, o teu ego interferir na tua conexão, tá bom? Isso é legal a gente refletir, tá? Outra coisa importante, assim, pra gente que destrói relacionamento, né? É você ouvir a outra pessoa com indiferença. Não sei se já aconteceu contigo, mas você tá falando de alguma coisa e a pessoa não tá prestando atenção naquilo que você tá falando, sabe? Que entra muito, às vezes ela não presta atenção e ainda muda de assunto e te interrompe. Isso destrói qualquer relacionamento. Cuidado com isso. Outra coisa que as pessoas não gostam, que a gente não deve fazer, conhece pessoas bajuladoras que ela vem e te dá um elogio, mas você percebe que esse elogio não é um elogio sincero? Ela tenta te elogiar, mas ela tá te bajulando, né? Porque é muito importante a gente elogiar as pessoas. Tudo aquilo que a gente vê de positivo, dizer isso para elas. Isso, inclusive, vai aproximar. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, que esse elogio, ele sempre tem que ser sincero. Porque quando não é sincero, vira uma bajulação. E quando é uma bajulação, a outra pessoa percebe e ninguém gosta disso. Às vezes a pessoa tem um cargo hierárquico e as pessoas acabam bajulando muito. Então, muito cuidado com isso, tá? As pessoas não gostam muito, tá? Outra coisa que acaba com qualquer relacionamento é você ficar desafiando o outro em coisas que você não concorda, né? Tem uma frase que às vezes as pessoas falam muito, mas a gente deve evitar. Falar ela diferente, eu digo, né? Porque tem frases, por exemplo, que você diz assim, toda vez que você diz assim para uma pessoa, você está errado, imagina alguém dizendo para você agora, você está errado. Qual que é o primeiro sentimento que te vem? Gente, ninguém gosta de estar errado. Então, toda vez que você diz para o outro, você está errado, e você quer colocar a sua ideia na cabeça da outra pessoa, isso não é legal. As pessoas não gostam disso. Cada um tem uma ideia, não é porque você tem uma ideia diferente que você precisa colocar a sua ideia na cabeça do outro, você entende? Então, assim, muito cuidado, tá? Para não fixar em alguma coisa só. Outra coisa que acaba com qualquer relacionamento é você oferecer conselho sem a pessoa pedir ou sem ela querer esse conselho, tá? Cuidado. Ah, eu acho que você deveria fazer tal coisa, eu acho que você deveria, então cuidado com isso, tá? Às vezes a pessoa não quer receber simplesmente um conselho, enfim. Outra coisa que pode acabar, sabe aquela pessoa que ela reclama o tempo todo de alguma dor? Ai, hoje eu tô com dor de cabeça, hoje eu tô com dor no pé, hoje eu não tá legal. Aquela pessoa que reclama o tempo todo de tudo e de todos. Muito cuidado também, porque as pessoas elas não gostam de ficar próximas de pessoas que só reclamam o tempo todo. Então, para pensar em você, será que tenho reclamado muito da minha vida, das coisas ao meu redor? Cuidado com isso, tá? Seja você a pessoa, o líder, que leva uma informação positiva para as pessoas e não negativa. E às vezes a gente fala sem perceber, sabe? Cuidar da mensagem que você está passando para os seus amigos, por exemplo, no WhatsApp. Se reflete, será que é uma mensagem que está influenciando a pessoa positivamente ou é uma reclamação, é uma coisa que não vai acrescentar em nada? A gente tem que cuidar muito com isso, tá bom? Uma outra coisa que a gente tem que se atentar e cuidado muito com isso é, sabe aquela pessoa que inveja a pessoa que tem sucesso?
Ah, mas fulano tem esse carro por causa disso. Em vez de eu olhar e falar assim, puxa, cara, que legal que esse cara conseguiu comprar esse carro. Eu vou lá conversar com ele para ver o que ele fez, né? Onde ele trabalha para eu comprar esse carro também. A gente conhece muitas pessoas, né, que em vez de olhar e falar assim, cara, que legal, parabéns, as pessoas acabam invejando. Cuidado com isso, além de gerar uma emoção negativa em você. Então são algumas coisinhas assim que parecem muito simples, gente, mas que no fundo elas são questões que vão afastar as pessoas de você. Cuidado para não ser aquela pessoa que só reclama, que inveja o outro, que não escuta, que interrompe o outro. Então faça uma reflexão, o que eu tenho disso, o que eu não tenho, para que eu possa cada vez mais ampliar as minhas relações. A gente gosta de ficar do lado de pessoas que são agradáveis, que falam de coisas boas, que são pessoas para cima. Seja você essa pessoa, tome isso para você. E eu sempre digo assim, ó, nas relações que você tem, Mari, puxa, eu tô brigada com uma amiga minha, é possível mudar isso? Eu digo assim, se você quiser, você pode sim. Você sabe que a gente não tem o poder de mudar o outro, tá? Mas a gente tem o poder de mudar a nós mesmos. E a partir do momento que você gera um estímulo diferente para uma outra pessoa, ela começa a receber você diferente. Gente, guarda essa. Então você não muda o outro, mas você consegue mudar você mesmo. E a partir do momento que você muda você mesma, as suas atitudes, o outro tende a mudar também, porque a gente vive num sistema. Isso a psicologia sistêmica explica muito bem. É fantástico entender isso, tá? Agora, puxa, Mari, o que eu posso fazer então para fortificar os meus relacionamentos? O que eu posso fazer para me aproximar mais da minha equipe de trabalho, das minhas pessoas na minha casa, já que relacionamento interpessoal traz maior felicidade, traz maiores resultados. Você sabe que teve um cara que estudou isso, e na época que ele estudou isso, não tinha nenhum livro que falasse sobre isso. E ele precisava dar treinamentos em empresas sobre relacionamento interpessoal. O nome desse cara se chama Dale Carnegie. E eu gosto muito dele. Eu participei já há muitos anos atrás de uma formação da teoria dele e eu me encantei. Porque o que ele fez? Ele ficou boa parte da vida dele, gente, estudando, entrevistando pessoas que se relacionavam bem. E ele juntou toda essa coletânea de informações e ele descobriu que as pessoas que se relacionam bem com outras pessoas, elas têm padrões comportamentais. E ele, como um bom americano, pegou todos esses padrões, formulou um livro e escreveu Princípios de Relações Humanas, que é fantástico. Então eu queria compartilhar contigo esses princípios de relações humanas para que você possa realmente fazer isso e exercitar com as pessoas ao seu redor. Principalmente com aquela pessoa que no começo da live eu pedi para você pensar, porque é super funcional. Então o que ele descobriu? Ele descobriu assim, bem, primeira coisa, gente, que eu quero que você se atente, se você tiver um papel, uma caneta e quiser anotar isso é bem legal. Primeira coisa que ele descobriu de pessoas que se relacionam bem com outras pessoas, que têm esses relacionamentos mais fortificados, ele diz assim, o primeiro princípio de relações humanas, o Dale Carnegie, diz assim, não critique, não condene, não se queixe. Olha que legal. Então, o que eu quero te dizer? A partir de agora, sabe essa pessoa que você pensou no começo da live, que eu pedi para você pensar em alguém que você quer fortificar o teu relacionamento? Acabou a sua reclamação sobre essa pessoa, tá? Por quê, gente? Porque toda vez que você pensa, essa pessoa, esse cliente é um chato, já pensou isso? Toda vez que você pensa, esse cliente é um chato, o que você cria? Você cria um muro na sua frente, né? E aí você vai ver aquele cliente como o chato. E na verdade, gente, a gente tem que parar para pensar que todas as pessoas têm coisas boas e tem coisas ruins também. Isso é fato, ninguém é perfeito. Quando você casa, você descobre isso. Todos nós. Quando você convive com um amigo, né? Às vezes você conhece um amigo, aí você vai morar com o amigo, você conhece o outro lado do amigo. Não tem problema. Todos nós temos coisas boas e coisas a melhorar. Só que se você ficar focando no ponto errado do teu amigo, do teu marido, da tua esposa, você já vai criar uma barreira relacional com essa pessoa. Você entende o que eu tô te dizendo?
Então, o primeiro princípio de relação humana é: para de criticar, de condenar, de ficar falando mal, de reclamar da pessoa. Comece a enxergar o outro lado da pessoa, senão você vai criar uma barreira e você não vai conseguir se relacionar com ela de jeito nenhum. Faz sentido, gente? Né? Porque toda vez que você reclama daquele cliente, daquela pessoa, você já cria um muro. Então, o primeiro princípio de relações humanas é esse: para de reclamar. Segundo princípio, vai dizer assim: olha, aprecie, honesta, isso é importante, e sinceramente, aquilo que o outro tem de positivo. E, gente, eu posso lembrar aqui, quem aqui, por exemplo, já se sentiu apaixonado? Levanta a mão para mim, quero ver se você já se apaixonou uma vez na vida. Responde aí para mim. Que você pode estar pensando: Mari, eu estou neste momento apaixonado. Ótimo, maravilha. Por quê, né, gente? A paixão, você faz isso, né? Normalmente, começo de namoro é assim. Você olha a Fábio, né? Legal. Você olha tudo aquilo que o outro tem de positivo. E toda vez que você olha para aquilo que o outro tem de positivo, você vai se apaixonar pela outra pessoa. Tem um monte de gente apaixonado. O Tito, fale o primeiro. Tito, o primeiro item é: não critique, não condene, não se queixe, tá? É o primeiro princípio de relações humanas. Não critique, não condene, não se queixe. Segundo princípio é: aprecie honesta e sinceramente a outra pessoa. Porque toda vez que você faz isso, você vai olhar pro lado bom que ela tem, você vai se apaixonar por ela, né? Eu digo que no começo do namoro é a paixão, mas que se ela continuar por muito tempo, até nem é saudável, porque você vai ver tudo que o outro tem de positivo, né? E todo mundo tem coisas boas e ruins. Depois vem o amor, que olha, veja que interessante. O amor é quando Ali, obrigada, Ali. O amor é quando você olha aquilo que a pessoa faz de positivo e de negativo e você aceita, né, as dificuldades dela. Então, isso é o amor. Mas quando a gente fala em princípio, começa a olhar, gente, aquilo que o outro tem de positivo. Porque se você só ficar criticando e condenando, já começou errado. Já não vai dar certo. Você cria um mindset negativo, entende? Então, primeiro princípio: não critique, não condene, não se queixe, cuidado. Segundo princípio: aprecie a outra pessoa. Outra coisa legal de você entender, tá? Aqui o Ju. A Ju, me apaixonei aos 15 anos, estamos juntos há 10 anos, quase 11. Nos ligamos no positivo e incentivamos um ao outro. Muito legal, Ju. É por aí, é por aí. Você sabe que eu tive um professor entrando nisso, que uma vez eu nunca vou esquecer, o Mário Negrão. Ele é super conhecido aqui em Curitiba, tinha algum programa na televisão, eu super admiro ele. E eu já trabalhei com ele também, mas bem legal, assim. E ele dizia uma coisa: ele trabalha muito com terapia de casais, para quem tiver interesse. Ele dizia assim que o casal, ele se separa, né? E ele começa a existir maiores conflitos, acho que entra muito no que a Ju trouxe, quando a gente para de admirar a outra pessoa. Quando você para de admirar o outro, você começa a perder o amor, você começa a perder o encantamento. Então, muito cuidado, né? Se apaixone sempre por aquela pessoa que você conheceu e comece a olhar aquilo que ele tem de positivo, que se só ficar criticando, não vai dar certa relação. Tudo bem, gente? Terceiro princípio é assim, ó. Diz o seguinte: desperte um veemente desejo nos demais. O que significa isso? Seja uma pessoa agradável. Lembra de tudo que eu falei para você não fazer? Entra muito aqui. Não faça. Seja uma pessoa de fácil convívio. Seja uma pessoa que as pessoas adorem ficar do seu lado. Isso vai atrair amigos para você. Ninguém gosta de ficar do lado de pessoa chata, pessoa que só reclama, de pessoa que fala mal do outro, de pessoa que não tá de bem com a vida. Então faça a tua parte. Faça com que as pessoas tenham vontade de ficar do seu lado. Entende? Aí você vai conseguir fazer com que as pessoas se relacionem bem com você também. Faça a tua parte. Isso é muito, muito, muito importante. Tá bom? Um outro princípio muito legal para você trabalhar de relações humanas é o seguinte: torne-se olha a palavra, torne-se verdadeiramente interessado na outra pessoa.
Quantas vezes a gente não tá diante do outro e o outro tá falando e a gente tá com a cabeça não sei que lugar do mundo, né? Quem nunca fez isso? Muito cuidado com isso. A gente gosta de ter o interesse do outro, a gente gosta de ser reconhecido, né? Essa é uma das... Freud falava sobre isso, né? Uma das maiores motivações, segundo ele, a maior motivação do ser humano é realmente ser reconhecido. Então, quando você tá do lado de alguém tá falando e você não se interessa por aquilo que o outro tá falando, você não vai conseguir se relacionar. E às vezes, gente, mostrar interesse, você precisa de, sei lá, 3 segundos. Chega um cliente, você tá atendendo o outro, é você olhar e falar assim, já te atendo, sabe? Chega teu filho falando com você, está falando com outra pessoa, filho, você aguarda 5 segundos, a mãe já te atende. Chega um funcionário, bate na tua porta, está resolvendo um problema seríssimo. Fulano, eu consigo falar com você em 5 minutos? Eu só tô terminando alguma coisa. Isso, mesmo que você não consiga falar com a pessoa, você tá mostrando para ela que você tá interessado nela. O problema é quando você não mostra interesse, entende? E aí você não vai conseguir se relacionar bem com as outras pessoas. Faz sentido, gente. Muito cuidado com isso, né? É legal você, enquanto eu vou te explicando, você ir se autoavaliando, tá? Outro princípio muito legal, que é muito simples, gente, se chama sorria. Olha que coisa interessante. Você sabia que as pessoas que sorriem para outras pessoas criam maior relação? Você sabe que uma vez eu atendi um gerente, faz muitos anos, e todo mundo tinha medo dele na loja dele. Ele tinha acho que uns 300 funcionários e as pessoas tinham medo de falar com ele. E ele realmente tinha, ele tinha muito, tinha que resolver muitos problemas, né? E normalmente, quando você tem um cargo de grande responsabilidade, você precisa resolver muitos problemas. E ele tinha aquela cara fechada e as pessoas tinham medo de falar com ele, né? E ele queria mudar isso. E a gente trabalhando esses princípios, uma das coisas que ele descobriu é que ele sorria pouco no processo de coach executivo que a gente fez. E eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, sorria mais, né? Esteja com... Não é da gargalhada da cara do outro, né? Mas é você mostrar um rosto simpático, né? O nosso corpo fala muito mesmo em silêncio. E, gente, ele começou a fazer isso e deu super certo, né? As pessoas começaram a entrar na sala dele, começou a criar um vínculo diferente com as pessoas. Então, o sorriso abre portas. E eu queria até compartilhar com vocês que eu achei um programa muito legal que eu recebi de um colega meu, do Conrado, acho que o Conrado está até aqui, que é um projeto agora que a gente está nessa situação de usa máscara, porque a máscara tira o teu sorriso. Você pode perguntar, Mari, e agora? O que eu faço com essa máscara? Né? Quem está saindo de casa, quem está precisando de trabalhar e tudo mais. E esse projeto se chama Contagiando Sorriso. E olha aqui essa máscara, gente. Olha que legal. Não é legal? E essa máscara é um projeto muito legal que está sendo feito, que realmente, olha aqui, ó, quando eu vou falar com você com máscara, com um sorriso, ontem eu precisei levar os meus filhos no pediatra e eu fui com essa máscara. Depois eu lavei ela para nossa live de hoje. E, gente, todo mundo que me via abriu um sorriso, assim, tipo, com o olhar eu percebia, sabe? As mães, puxa, que legal, a distância mesmo, assim, foi muito legal. Então, assim, falando sobre isso, ó, Contagiando Sorriso, @Contagiando Sorriso. Que legal que você tá aqui, Conrado. E é um projeto muito legal, que é assim, eles entraram em contato com vários artistas do Brasil todo, né, que trabalham com caricaturas e enfim, e nesse projeto tem 30 artistas, essa minha máscara é da Laerte, e eles fizeram isso e estão distribuindo para as pessoas que precisam, inclusive, assim, então é a arte da Laerte, isso aí, Conrado, eu lembrei que você me falou. Eu achei tão legal, porque é uma forma que a gente tem de propagar o sorriso, mesmo nessa crise, né? Você vê alguém, você já solta um sorrisão, eu achei muito legal. E assim, e pra gente ver que mesmo com uma máscara, gente, eu coloco aqui, diferente de uma máscara branca, né, tem um sorriso. E o sorriso realmente aproxima, eu achei uma ideia fantástica. O nome do projeto é Contagiando Sorrisos. Se você quiser pesquisar, inclusive seguir aqui no Instagram, é @Contagiando Sorriso. E é muito legal. Por quê? Porque isso é um princípio, inclusive, gente, de relações humanas. Quando a gente sorri, pensa assim, você entra numa loja, né? Tem um vendedor que está sorrindo e tem um vendedor que está sério. Com quem que você tem vontade de falar?
com aquela pessoa que está sorrindo. Então, muito cuidado. Tem gente que realmente, por preocupação, por coisa, acaba tendo um rosto mais sério. Mas cuidado, porque o sorriso, ele realmente, como esse projeto diz, ele contagia, mesmo de máscara. Agora você sabe que você pode usar isso, né? Muito legal, muito legal. Tudo bem, gente? Então, sorria mais. Outro princípio importante, que também é muito simples, mas faz toda a diferença. O Dale Carnegie descobriu o seguinte, o princípio é assim, ó. O nome da pessoa é para ela o som mais doce e mais bonito que ela já ouviu em qualquer idioma. Olha que interessante. Princípio de relações humanas. Chame a pessoa pelo nome. Então, você está num grupo. Ó, a Ellen, dá para sorrir com os olhos também. Com certeza, muita certeza mesmo. Aliás, né, Ellen, obrigada pela colaboração. A gente diz, né, que o olhar é o espelho da nossa alma. Tanto é que quando as pessoas chegam muito perto, assim, a gente meio que se sente invadido, já percebeu isso? Porque o nosso olhar fala muito sobre a gente, né? Tá tudo aqui, ó. Então, quando a gente está de máscara e sorri, a pessoa consegue perceber, sim, né? Mesmo de máscara, legal. Mas eu tava falando do nome, né? Então, chamar as pessoas pelo nome vai aproximar as pessoas de você. Então, você que é líder, não deixe de usar o nome da pessoa. Você tem um cliente que você está atendendo, não deixe de repetir, inclusive, durante a tua fala, o nome das pessoas. Mari, eu escuto muito em treinamento, né? Mas se a pessoa não gosta do nome dela, eu vou chamar pelo nome? Não. Aí você pergunta como é que você prefere ser chamado. Mas o fato é que a gente gosta de ser chamado pelo nome porque o nosso nome nos torna único, nos torna especiais. Então, quando alguém te lembra do teu nome, é fantástico. Então, se você puder fazer esse exercício, ó, importante saber o nome da pessoa que está com você. E é muito difícil gravar o nome no primeiro contato. É verdade, Fábio. É verdade. Tem algumas técnicas que a gente pode, né, fazer para lembrar o nome. Uma delas que eu uso muito assim, a pessoa tem duas técnicas que eu gosto de usar muito, entrando nisso que a Fábio comentou. Uma é, eu conheço a pessoa, eu fico gravando o nome dela na minha cabeça. Por exemplo, eu conheço a Mariana, repetição, a gente grava. Uma outra coisa que eu faço muito é quando alguém tem o mesmo nome de alguém que eu já conheço, eu associo as pessoas. Gente, isso me ajuda muito. Sei lá, conheci uma pessoa chamada Fábio. Aí eu vou lembrar que eu conheço uma Fábio, eu vou associar as Fábios e eu vou lembrar, isso ajuda muito. O que ajuda também, gente, a lembrar do nome é você escrever o nome da pessoa, né, num papel. Tá conversando principalmente por telefone, escreve o nome da pessoa. Puxa, Mari, mas e se eu esquecer e eu tenho que chamar a pessoa pelo nome, o que eu faço? Uma técnica, gente, você pode fazer. Talvez funcione, talvez não. Mas você perguntou e mesmo assim você esqueceu. Já aconteceu isso contigo? O que você pode fazer? Você pode chamar a pessoa, perguntar para a pessoa assim, por exemplo, como é teu sobrenome mesmo? Porque normalmente quando a pessoa fala o sobrenome, ela tende a falar o primeiro nome também. Às vezes funciona, às vezes não funciona, tá? A Ju tá fazendo uma pergunta aqui, vamos lá. Já recebi muitas críticas pelo meu jeito sorridente de ser, mas depois de me tornar psicóloga, depois de entrar na psicóloga, percebi que é básico, né, Mari? Né? A gente sorri bastante. A gente tem que ver assim, né? Lógico que, como eu falei, eu tô num lugar mais sério, né? Por exemplo, num velório, sei lá, uma coisa assim bem chocante. Eu não vou ficar sorrindo o tempo todo, porque o sorriso, ele demonstra, né, como que eu posso dizer? A tua simpatia. Então, só tem que cuidar um pouquinho com isso, dependendo do lugar. Às vezes, lugares mais formais, você tende a ser mais formal, né? Isso é um cuidado que tem que ter. Obrigada pela colaboração aqui, Ju, faz todo sentido, tá? Tudo bem, gente? Então, chame a pessoa pelo nome, é um outro princípio que ajuda muito, muito, muito. Outro princípio de relações humanas, ouça. Né? Ouça as pessoas. Eu já expliquei sobre isso, mas o ser humano tem uma grande dificuldade de escutar. Né? A gente tem uma boca e dois ouvidos, talvez, para escutar mais. E, gente, quando a gente escuta o outro, a gente aprende tanto. Então, muitas vezes a gente tem que segurar, respirar para poder escutar. Eu digo assim, você que é líder, muitas vezes o teu colaborador ele vem falar um problema para você e muitas vezes ele nem quer que você resolva o problema dele, gente. Ele quer
ser escutado. Porque quando a gente se escuta, inclusive, a gente tem grandes insights. O processo terapêutico, por exemplo, a gente tem aqui a Ju que é psicóloga, o processo terapêutico funciona muito assim. O Freud trabalhava muito com a escutativa, né, com a associação livre de ideias, né, que ele trabalhava, e deixava os clientes dele falarem a maior parte da conversa, e ele trazia algumas pontuações que, puxa, a pessoa descobria várias coisas ali, vários insights sobre elas mesmas. Então, o escutar é... Oi, Elô, tudo bem? Obrigada. O escutar é muito importante. Então, faça uma reflexão de 0 a 10, o quanto eu tenho escutado as pessoas que estão ao meu redor. E reflete sobre isso, é importante. A gente escuta pouco, tá? Uma outra coisa que aproxima muito as pessoas, gente, é um princípio que diz assim: fale de coisas que interessam a outra pessoa. Porque a gente adora falar de coisas que a gente gosta. Gente, eu nunca vou me esquecer, vou contar uma experiência minha que eu tive, uma das primeiras experiências, assim, vendendo projetos, né? Eu lembro que eu fui numa empresa, muitos anos atrás, era o primeiro... primeiro foi assim, eu fui numa... A gente tinha montado uma empresa nova, que é Potencial Desenvolvimento Humano, e aí eu e minha sócia, aí a gente foi divulgar a empresa, e uma ideia que a gente teve foi de dar palestras em algumas faculdades. E a gente ligou para algumas faculdades, e tinha uma faculdade na região metropolitana de Curitiba que estava precisando de uma palestra na próxima semana sobre gestão de pessoas. A gente se preparou para essa palestra, imagina, né? A gente queria vender, e a coordenadora falou assim, olha, vão ter umas 200 pessoas na palestra, e já veio aquele frio na barriga de falar para um monte de gente, pensa isso há mais de 10 anos atrás. Se preparamos, tudo, chegamos na palestra. Gente, tinham 3 pessoas na semana, Natal da semana acadêmica. Aí eu olhei para minha sócia e falei assim, vamos tocar o barco mesmo assim e fazer o nosso melhor. A gente tá aqui, as pessoas estão aqui ouvindo a gente, vamos trabalhar nessa palestra. Trabalhamos, tal. No final da palestra chega uma moça e diz assim, olha, eu adorei a palestra de vocês, eu acho que a nossa empresa está precisando do serviço de vocês, de treinamento, de desenvolvimento. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou falar com o diretor da minha empresa e eu ligo para vocês se ele aceitar conversar com vocês. Passou o primeiro dia, a gente, meu Deus, tomara que ligue. Aí passou uns 3 dias, ela ligou, olha, consegui uma reunião com ele, vai ser tal data para vocês virem aqui e apresentarem o trabalho de vocês. Tudo bem, fomos lá, se preparamos, fizemos uma proposta, na época era também sobre liderança, e chegamos para apresentar, para você ter uma ideia, para entrar na sala dele, eu lembro até hoje, a gente não, né, a secretária ia lá e colocava a digital dela, que era uma sala toda, super 10, chegamos lá, e uma coisa, eu sou muito espontânea, quem me conhece sabe, mas a primeira coisa que aconteceu, gente, quando eu entrei nessa sala, era perceber que nessa sala tinha um monte de... Ele tinha um monte de prateleira, como se eu estivesse sentada aqui, e atrás, cheio de prateleira. E nessas prateleiras tinha um monte de carrinho, desses carrinhos Mercedes, assim, era uma coleção. E aquilo me chamou muita atenção. Eu olhei para aquilo e falei assim, nossa, que legal esses carrinhos, da onde isso? Da onde que vem isso, né? Você faz coleção? Gente, fale de coisa que interessa a outra pessoa. Na época, nem pensei no princípio, mas foi o que me veio. E aí ele começou a falar dos carrinhos dele, de onde ele trouxe esses carrinhos, cada um era de um lugar do mundo. Eu só sei que esse papo durou assim uns 40 minutos, e a gente escutando tudo aquilo. Quando ele terminou de falar, eu falei, então, puxa, que legal, pois é, a gente veio vender uma proposta e tal. Eu falei assim, não, é sobre liderança, né? A gente vai fazer. E, gente, foi um cliente que, olha, ficou com a gente uns 6, 7 anos. Foi muito legal. E eu não tenho dúvida de que uma das coisas que fez a gente ter essa relação muito boa foi logo no nosso primeiro contato, de poder escutar ele, de falar de uma coisa que interessava muito ele. Eu acho muito legal. Então, assim, quando a gente fala de algo que interessa a outra pessoa se sente bem. Então, se você perceber que a pessoa gosta, né, puxa, eu gosto de pescar, ou a pessoa acabou de fazer uma viagem legal, pergunta sobre a viagem para você ver se ela não vai amar falar sobre a viagem dela. Pergunta sobre a pescaria, para você ver se ela não vai amar falar sobre ela. Então, assim, descubra aquilo que a outra pessoa gosta e busca conversar sobre isso com ela, que vocês vão se aproximar, você vai ver. Pai com filho, isso é muito legal também, sabe? Se interesse verdadeiramente pelo outro, isso é legal.
E outra coisa importante, que é o nosso último princípio, né, de relações humanas que eu quero trazer, é assim, gente, sempre que você tiver oportunidade, sempre que você tiver com a pessoa, faça a outra pessoa se sentir importante. E sempre faça isso com sinceridade. Puxa, Mari, como é que eu posso fazer para que o outro se sinta importante? Olha, se você fizer todos esses princípios que eu já falei aqui hoje, você vai fazer a pessoa se sentir importante, né? Mostre que você valoriza, mostre que você está interessado naquilo que ela fala, escute essa pessoa, porque vai funcionar bastante. É uma forma que a gente tem de se aproximar das pessoas e de fortificar os seus relacionamentos. Então eu queria deixar contigo aqui uma liçãozinha de casa, mas assim, não deixa só isso que você escutou aqui. Busca utilizar com as pessoas que você convive, sabe? Usa o teu sorriso, usa a tua simpatia, usa a tua escuta, sabe? Busca parar de criticar, parar de reclamar do outro. Seja uma pessoa legal de estar do lado, que você vai ampliar os seus relacionamentos. A gente sabe que quando eu falo de liderança, a liderança, ela basicamente, gente, eu vou repetir, a gente trabalha com duas situações bem importantes, que é relacionamento e tarefa. Se você, líder, não conseguir construir bons relacionamentos com as pessoas ao seu redor, vai ser muito difícil de você trabalhar a tarefa, de você trabalhar os seus resultados, tá bom? Então, como dizem, hashtag fica a dica. Espero que tenha sido útil para você. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui que eu não respondi, que a gente tem ainda mais um tempinho. Deixa eu achar aqui. E aí eu tento responder todas as perguntas, tá? Vamos ver aqui. Essa já foi respondida. Ó, sorriso é essencial, Mari. É sim. Tem gente pedindo a máscara, tá, Conrado? É muito legal mesmo. Eu acho que foi todas. Se não foi alguma pergunta, por gentileza. Ó, Fábio colocou aqui, normalmente mulheres têm mais necessidade de serem ouvidas. A mulher, a comunicação da mulher é diferente do homem, né? E quando a mulher fala, é um pouquinho diferente, funciona assim. Quando a gente fala, a gente vai processando as nossas ideias. O homem tende a já processar as ideias antes de falar. A mulher, ela vai processando quando ela fala. Por isso, tá, Fábio? Dicas super importantes, muito legal, muito obrigada. Eu que agradeço a presença, Conrado. Jerusa maravilhosa. Ah, querida, obrigada. Faça só um apanhado das dicas, por favor. Acabei de anotar e quero chegar. Laninha, deixa eu te contar uma coisa legal. Eu fiz um resumo que eu tendo a fazer em todas as minhas aulas. Então, eu fiz um resumo num PowerPoint. Quem quiser o resumo de tudo isso que a gente deve, que a gente não deve fazer, por gentileza, manda um direct para mim com o seu e-mail e aí eu te passo e você fica por dentro de tudo que aconteceu. Uma outra coisa, eu vou deixar essa live gravada, ela fica aqui 24 horas, então se você quiser rever ela, também dá para rever. Tá bom, gente? Obrigado pela presença de vocês, é sempre muito bom estar aqui. Falo que eu tô adorando fazer lives, pretendo continuar bastante esse processo. Adoro compartilhar os meus conhecimentos, tá? Mas usa, não deixa aqui. Conhecimento não gera mudança, aguarda essa. Conhecimento não gera mudança. O que vai gerar mudança são as suas atitudes e os seus comportamentos, tá? Então, repete. Eu sempre digo que o treino é a mãe de toda habilidade. Então, viu aqui, começa a aplicar com as pessoas ao seu redor que você já vai começar a ter resultado. Tá bom, pessoal? Obrigada. Beijo grande e a gente se encontra na nossa próxima live, meio-dia, toda quinta, meio-dia, tá? Eu tô fazendo live. E semana que vem, continuando a Maratona da Liderança, eu vou falar sobre trabalho em equipe. Você, líder, que tá em casa ou que tá no trabalho, que quer formar equipes de alta performance, vem aqui escutar essa aula que eu tenho bastante coisa legal para compartilhar contigo, tá bom? Beijo grande, fiquem bem, se cuidem, tá bom? Até a próxima!